Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o estudo das funções quadráticas, agora eu quero trabalhar com as inequações do segundo grau. Se você não assistiu a aula anterior falando sobre sinais de uma função quadrática, eu quero te pedir para que você dê um pause, que você volte lá e assista essa aula, porque o que nós vamos estudar para conseguir resolver as inequações do segundo grau é justamente os sinais de uma função quadrática, tá bom? Vamos lá. Denominamos inequação do segundo grau toda inequação que pode ser representada na forma ax² mais bx mais c maior do que zero, ou ax² mais bx mais c menor do que zero, ou ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, ou ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, com a, b e c reais e a diferente de zero, exatamente como nas funções quadráticas, tá bom? Dois exemplos de inequações de segundo grau. X² menos 7x mais 12 maior ou igual a zero. Isso é uma inequação de segundo grau. Menos x² mais 6x menor do que zero. Isso é uma outra inequação do segundo grau. Vocês podem observar que nesses casos, diferente das equações e das funções de segundo grau, nós não estamos mais interessados em encontrar apenas os valores que zeram as funções. Agora nós queremos encontrar os valores cujas funções são maiores do que zero. Nós queremos encontrar um grupo maior de valores para dar como resultado dessas inequações, beleza? Mas como que nós vamos resolver isso? Como que nós resolvemos esse tipo de inequação se agora nós não temos mais aquele famoso igual a zero para fazer o Bhaskara que a gente já sabia fazer? Bom, vamos lá. Para resolver uma inequação quadrática, nós precisamos primeiro determinar onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula. Ué, gente, não é justamente isso que nós estamos fazendo? Nós já não fizemos isso antes? Então, na aula anterior, nós ficamos a aula inteira fazendo exatamente isso, encontrando quais os valores a expressão é positiva, negativa ou nula. Só que agora nós temos inequações. Exatamente isso. Para resolver as inequações quadráticas, você precisa estudar os sinais da função quadrática envolvida naquela questão e depois verificar quais são os valores de x que satisfazem a condição imposta. Perceba bem, a única coisa de diferença que você tem de uma inequação para uma função do segundo grau é que você não tem mais o f de x igual a zero. Você tem maior ou igual, você tem menor e menor ou igual, mas o resto é igualzinho. Então, para resolver, eu vou encontrar quais são os valores que zeram essa função, quais são os valores que ela cresce, os intervalos onde ela cresce, onde ela decresce. Quando eu terminar de fazer esse estudo, exatamente igual ao que nós fizemos no vídeo anterior, eu vou ver o que ele está pedindo. Se ele estiver pedindo os valores para onde a função é maior ou igual a zero, eu vou pegar naquele grupinho que eu estudei os sinais da função, ver qual é o grupinho onde ela é maior do que zero e responder. Se eu quiser, se a inequação me pedir os valores para os quais a inequação é menor do que zero, eu vou pegar aquele estudo do sinal que eu já fiz na aula anterior e vou mostrar, ó, nesse pontinho aqui ela é menor do que zero. Na verdade, você vai fazer a mesma coisa que quando você está estudando os sinais de uma função quadrática, mas ao invés de me dizer todas as respostas, você só vai responder o que o problema está perguntando, tá bom? Só isso. Então, agora vamos resolver esses exemplos de inequações que eu mostrei para vocês no início da aula, para vocês verem como que vocês vão fazer para resolver uma inequação do segundo grau, tá? Primeiro passo, eu vou analisar onde a função f de x igual a x² menos 7x mais 12 é igual a zero, tá bom? Eu vou encontrar os zeros da minha função. Simplesmente peguei a inequação, tirei esse símbolo aqui que eu não sabia o que fazer e fiz o que eu já sabia. Transformei ela numa função e agora eu vou procurar os zeros da função. Procurar os zeros da função nada mais é do que igualar a função a zero.
Aí nós vamos resolver como nós já sabemos resolver, utilizando Bhaskara. Se você tiver uma outra forma de resolver, também é válida, por soma e produto, por fatoração, tá? Eu costumo resolver por Bhaskara porque a maioria das pessoas prefere. Beleza, x é igual a menos b. Menos 7 é mais 7, porque menos com menos dá mais, tá? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, 49, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. X é igual a 7 mais ou menos raiz quadrada, 49 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. 49 menos 48 dá 1. Aqui é 2 vezes 1, botei um 9 aqui, mas é 2 vezes 1, porque A é igual a 1. 2 vezes 1 é 2. Agora vamos lá. X é igual a 7 mais ou menos raiz de 1 é 1 sobre 2. Daqui eu tenho x1 é igual a 7 mais 1 sobre 2. x1 é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. x2 é igual a 7 menos 1 sobre 2. x2 é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Vamos fazer agora a análise dos sinais dessa função. Não repara que a minha reta não está reta, que eu estou sem régua aqui nesse momento, que eu estou segurando o celular com a outra mão. Eu tenho dois valores, x1 igual a 4 e x2 igual a 3. Eu vou colocar aqui na ordem, né, crescente, óbvio. E vou traçar o meu gráfico, tá? Com cavidade voltada para cima, porque A é maior do que 0, beleza? Então, ela vai ser assim, ó, uma parábola com concavidade voltada para cima. Eu já sei que acima do eixo X ela é positiva e abaixo do eixo X ela é negativa. Então, aqui, ó, ela é positiva e aqui ela é negativa, beleza? O que isso quer dizer? Que para todos os valores menores do que 3, a minha f de x é positiva. Para todos os valores maiores do que 4, a minha f de x é positiva. E para todos os valores entre 3 e 4, a minha f de x é positiva. Para x igual a 3 e x igual a 4, a minha f de x dá 0. Essa é a análise que eu faço quando eu resolvo uma função quadrática. Só que na inequação quadrática, eu só preciso me atentar ao que ele me pediu. Ó, nesse caso, o problema me pediu a parte onde ela é maior ou igual a 0. Onde que ela é maior ou igual a 0? Para todo mundo é menor ou igual a 3 ou maior ou igual a 4. Eu comi com arroz e feijão essa resposta aqui, porque eu não preciso dela, tá bom? Eu joguei ela fora nesse momento, porque na minha equação não está me perguntando ela. Então, a única diferença entre a função de segundo grau, o estudo do sinal, a variação de sinal de uma função de segundo grau para uma inequação do segundo grau é que eu vou resolver do mesmo jeito, mas a diferença é que na hora de eu dar o conjunto solução, eu vou me atentar ao que a inequação precisava, o que a inequação pediu, tá bom? O resto eu jogo fora, não preciso. Então, qual vai ser o meu conjunto de solução nesse caso? X pertence a R, x é um número real, x é menor ou igual a 3, ou x é maior ou igual a 4, tá? Eu usei o menor ou igual, o maior ou igual, porque na inequação falou maior ou igual, tá bom? Aí eu coloco esse igual na resposta também. Se ela só falasse maior, eu só colocaria o maior ou o menor aqui, tá bom, pessoal? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, que também é um exemplo legal para a gente treinar. Show? Menos x ao quadrado mais 6x é menor do que 0. Vou transformar a minha equação em uma função. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x. Aí eu vou procurar os zeros da minha f de x.
Quais são os zeros da minha f de x? Os zeros da minha f de x são os valores para os quais menos x ao quadrado mais 6x é igual a zero. Pessoal, para quem já sai aplicando Bhaskara em tudo, se você aplicar Bhaskara e acertar, vai dar certo. Mas essa é uma equação de segundo grau incompleta, então você não precisa do Bhaskara para resolver, tá bom? Você pode resolver utilizando, colocando o fator comum em evidência. Nesse caso, eu tenho x aqui e x aqui. Então, eu vou colocar o fator comum em evidência, que é x, e vou repetir o que sobrar da divisão desse binômio por x, tá bom? Então, aqui, menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. Mais 6x dividido por x dá mais 6. Para que isso me ajuda? Eu tenho agora um produto, tá? Um produto é igual a zero, ou quando um termo é igual a zero, ou quando os dois termos são iguais a zero, tá bom? Então, ou bem x é igual a zero, ou bem menos x mais 6 é igual a zero. X é igual a zero vai ser a minha primeira raiz, o meu x1, tá? Menos x mais 6 é igual a zero vai ser como eu vou encontrar a minha segunda raiz. Qual é o valor que zera isso aqui? Menos x igual a menos 6, subtrair 6 dos dois lados, multiplico por menos 1, x igual a 6. Então, x igual a 6 é o meu x2, beleza? Vou fazer novamente o estudo dos sinais da minha função. Vou marcar aqui o meu 0 e o meu 6, que são as minhas raízes dessa função, tá bom? Vou verificar se a concavidade é virada para cima ou para baixo. Ops, o A aqui, ó, é negativo, então a concavidade é virada para baixo, beleza? Assim, ó. Mas faz bonito, não faz igual a tia, não, porque senão vai ficar feio o seu caderno, tá? Disfarça. Piorei, tentei arrumar, piorei, disfarça. Ok. Agora eu sei o quê? Que aqui embaixo do meu eixo x ela é negativa e em cima ela é positiva. Não preciso criar todo aquele f de x maior que zero para, f de x menor que zero para, não. Porque agora eu tenho uma inequação, só me interessa quem ela é menor do que zero. E quem que ela é menor do que zero? Ela é menor do que zero para todo mundo menor do que zero ou para todo mundo maior do que 6. Então, o meu conjunto solução vai ser x pertence a R, x menor do que zero ou x maior do que 6. Beleza, gente? Então, simplesmente, você vai conseguir resolver uma equação ou uma inequação do segundo grau encontrando os valores que zeram a sua função e aí respeitando cada uma das regras. Se for uma inequação, você vai verificar qual é a parte que te interessa. Se for uma função quadrática, você vai resolver a equação de segundo grau que vai ser gerada quando você igualar a zero e vai me dar todos os resultados que ela cresce, que ela decresce, que ela zera, tá bom? Simplesmente é essa a diferença. Pessoal, lembra lá quando a gente aprendeu equação de primeiro grau? Alguns vídeos atrás, nós aprendemos o que são equações de primeiro grau, o que são funções de primeiro grau, e depois nós aprendemos o que são inequações e funções de segundo grau, tá bom? Lembra que quando nós aprendemos equações do primeiro grau, depois nós aprendemos inequações do primeiro grau e logo em seguida vieram os sistemas de inequações do primeiro grau? Então, aqui vai funcionar da mesma forma, tá? Você também vai ter aqui os sistemas de inequação de segundo grau, beleza? Então, como a gente resolve um sistema de inequação do segundo grau? Ora, se lá no primeiro grau a gente resolvia a primeira inequação, a segunda inequação, e depois encontrava a interseção dos resultados, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? A gente vai resolver separadamente as duas inequações e depois a gente vai ver onde é que o resultado está valendo para geral, para todo mundo, que é isso que a gente quer saber, beleza? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho um sistema que tem uma inequação de segundo grau e uma inequação de primeiro grau.
Poderiam ser as duas de segundo grau também, não tem problema, tá bom? Nesse caso aqui, é desse jeito, é até um pouco mais fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro caso e resolver, tá? X ao quadrado menos 6x mais 8. Aí eu quero achar o zero dessa função. Como que eu vou fazer isso? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Aí eu vou ter que resolver. X é igual a menos b, b é menos 6, então menos b vai ser mais 6, menos com menos dá mais. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 6 vezes menos 6 é 36, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8, tá? Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. Daqui nós temos que x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Aí daqui eu tenho que x1 vai ser 6 mais 2 sobre 2. Ó, raiz de 4 é 2. Vai ficar 6 mais o 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. E x2 vai ser 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Opa, desculpa. Dividido por 2 é 2. Beleza, então eu tenho aqui o meu x1 e o meu x2. Eu vou traçar aqui, ó, um gráfico aqui para ver onde é que ela vale. Vou marcar as duas raízes, 2 e 4, sempre respeitando a ordem. Vou analisar aqui. Eu tenho duas raízes e a concavidade da minha parábola é voltada para cima. Então, ela vai ser assim. Agora, eu vou analisar onde que essa função vale. Ela vale para todo mundo maior ou igual a zero, tá? Então, olha só que coisa bonita. Ela vale aqui e aqui. Lembra que a parte acima do eixo x é positiva e a parte abaixo do eixo x é negativa? Então, eu estou pintando aqui bonitinho onde é que essa minha função vale. Como aqui está igual, ela também vale nos pontos em que a função dá zero. Então, a bolinha é fechada, beleza? Vamos analisar agora essa outra funçãozinha aqui. 3x mais 3, vou chamar de g de x. Aí, 3x mais 3 é igual a zero, quando 3x igual a menos 3, subtrair 3 unidades dos dois lados, x igual a menos 3 sobre 3, dividir os dois lados por 3, x igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Isso aqui é uma função de primeiro grau, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Eu vou marcar o meu ponto que zera a função, que é o menos 1. Eu vou lembrar que ela é crescente, então ela é virada para esse lado aqui, ó. Acima do eixo x ela é positiva e abaixo ela é negativa, porque ela é uma função crescente. Aí eu vou ver o que ele quer. Ele quer que ela seja maior do que zero. Então, tá valendo aqui, ó. Bolinha aberta no 1. Não vai dar para enxergar a bolinha aberta, porque tá grande, né? Fiz uma bolinha grande para ver se vocês enxergam. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqueles tracinhos representando cada uma das minhas funções. Uso uma régua para ficar mais bonito que o meu, tá? É que eu tô sem mão aqui para botar a régua. Primeiro, eu vou analisar minha f de x, depois a minha g de x, depois eu vou analisar a interseção entre a minha f de x e a minha g de x. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou marcar todos os pontos que me interessam. Aqui é o ponto menos 1, primeiro, tá? Depois o ponto 2. Sempre marcando na ordem da reta numérica, tá? Depois o ponto 4. A distância entre eles não faz diferença, não. Mas a ordem faz toda a diferença. Agora eu vou ver onde que ela funciona na minha f de x. Ó, a minha f de x, ela funciona de menos infinito até 2, incluindo 2,
e de 4 a mais infinito, incluindo 4. Aí eu vou ver aqui, ó, bolinha fechada e vou pintar. Aí aqui tem o 4, vou pintar. Bolinha fechada porque ele tá valendo, beleza? Show. Agora eu vou ver a minha g de x. Ela é bolinha aberta no menos 1 e ela vale para todo mundo maior do que menos 1. Então, o menos 1 tá aqui, aqui é a bolinha aberta, ela tá valendo aqui, ó. Qual é a interseção entre as duas? Eu pintei de vermelho para ficar claro para vocês. A interseção é onde está pintado nas duas, tá bom? Ó, tá vendo? Aqui tá pintado em cima e embaixo, aqui só tá pintado em cima, não vale. Esse pontinho aqui, ele tá aberto aqui, então ele não vale aqui em cima também, na interseção, porque ele não tá valendo no G. Então, ele vai ser aberto e menos 1 aqui pintado. Aqui ela é fechada, por quê? Porque ele faz parte das duas funções, ele está valendo nas duas funções. Aqui, ó, ele não é pintado, porque só está pintado nesse pedaço, e aqui, ó, ele está pintado nas duas e o 4 faz parte, porque o 4 faz parte das duas. Qual vai ser o meu conjunto solução, pessoal? O meu conjunto solução, ele vai ser formado justamente pelos pedacinhos que eu pintei, tá bom? O que eu pintei aqui? Eu pintei os pedacinhos que vão de menos 1 a 2 aberto e a partir de 4. Então, quem vai ser meu conjunto solução? S é igual, x pertence a R. Aí que vem o problema. Eu tenho que me lembrar o que vale. Ó, menos 1 menor do que x menor ou igual a 2. Porque todo mundo entre menos 1 e 2 está valendo, só que o menos 1 não está valendo, então não bota o sinal de igual. O que vale também? Vale todo mundo maior ou igual a 4, ou x maior ou igual a 4, tá? E esse é o meu conjunto solução, beleza? Pessoal, eu sei que eu já fiz bastante, mas eu vou fazer mais um exemplo. Inequação produto. Quando nós estudamos funções de primeiro grau, nós estudamos sistemas, inequações produtos e inequações quociente. Todas envolviam estudar separadamente as funções e analisar o resultado, analisando a interseção entre todos os resultados. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui de inequação produto, porque numa inequação de segundo grau não vai ser diferente, tá? Quando você vê uma inequação produto, você resolve a primeira inequação, resolve a segunda inequação e depois analisa a resposta. Lembrando que nunca é aconselhável você juntar as duas, fazer a distributiva aqui. Fazer a distributiva aqui sempre vai dar um valor bem pior do que resolver separadamente, tá bom? Talvez impossível de resolver. Então, eu vou fazer a minha 1. A minha 1 vai ser x menos 4 igual a 0. Eu quero saber onde que ela dá 0, onde ela cresce e onde ela decresce. Essa é mole, né? É só somar 4 dos dois lados, vai ficar x igual a 4. Aí eu faço a minha reta aqui. Ela é uma função crescente, porque o valor que acompanha o x é positivo, então ela é virada para cá. Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Agora eu vou fazer a minha função 2. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Vou descobrir onde ela cresce e onde ela decresce. X é igual. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Você também não precisa da fórmula de Bhaskara para resolver, mas se usar a fórmula de Bhaskara e fizer certinha, consegue achar o resultado também, tá bom? Eu faço dessa forma, ó. Vou somar 9 dos dois lados, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Isso porque quando você eleva um número ao quadrado, se ele for negativo, o resultado dá positivo. Então, a resposta você não teria como saber se é menos 9 ou mais 9, porque os dois serviriam. Então, você tem que colocar o mais ou menos 9 aqui, tá bom? Raiz de 9 é 3, x1 é igual a menos 3, x2 é igual a mais 3, tá bom? Que vai dar mais ou menos 3 como resposta. Beleza, vou traçar minha reta. Vou marcar os meus pontos. Com cavidade virada para cima, faço o meu lindo desenho, para não dizer feio. Lembrando que ela é negativa aqui e positiva aqui. Vou analisar quem ele quer. Ele quer que ela seja menor ou igual a 0. Essa função aqui especificamente,
ela vai ser menor ou igual a 0 nesse pedacinho aqui entre menos 3 e 3. Pessoal, fiz de novo os desenhos aqui nessa outra folha para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Vamos lá. A minha função 1, ela cresce a partir do 4 e ela decresce nos valores antes do 4, de menos infinito até 4. E no ponto x igual a 4, ela é 0. Como a nossa inequação produto ela estava interessada nos valores menores ou iguais a zeros, eu coloquei a bolinha fechada aqui no 0, tá bom? O 0 está valendo. Então, vamos analisar o sinal dessa função. Quando nós estamos trabalhando com inequações produto e inequações quociente, nós temos que analisar o sinal, tá bom? Até botei um ponto de interseção aqui, mas não é o sinal, é a multiplicação dos sinais. Então, beleza. Eu vou marcar aqui na ordem, ó, eu tenho menos 3, 3 e 4. Então, eu vou fazer marcações aqui na ordem para eu não me perder. Como eu já falei, a distância não precisa ser exatamente a quantidade de unidades certa, mas a ordem precisa ser certa, senão dá errado. Beleza. Para x a partir de 4, ela é positiva. Aqui é o 4, aqui ela é 0, bolinha fechada. Para x antes de 4, ela é negativa. Agora, na minha função número 2, ela é positiva para todo mundo antes de 3 e antes de menos 3 e ela dá 0 no ponto x igual a menos 3. Então, no ponto x igual a menos 3, ela dá 0 e 0 faz parte do conjunto solução. E aqui ela é positiva. Entre menos 3 e 3, ela é negativa. Então, aqui, ó, menos 3 e 3, ela é negativa. A partir do ponto 3, ela é positiva. Então, aqui, ó, depois do 3, ela é positiva. No 3, ela dá 0, como o 0 está valendo, bolinha fechada. Agora, eu vou fazer a multiplicação dos sinais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Beleza. Pessoal, por que a bolinha foi fechada aqui na interseção? Porque a inequação original, ela quer todos os valores menores ou iguais a 0. Então, aqui, ó, ela está valendo em todo mundo aqui também, essa primeira inequação. Para todo mundo aqui antes do 0, ela está valendo, tá bom? Agora, vamos analisar aqui os meus produtos. Como ela quer todo mundo menor ou igual a 0, ela está valendo em todo mundo que tem menos como resposta, tá? Então, o meu conjunto solução vai ser x pertence a R. Aí, eu vou analisar. X precisa ser menor ou igual a menos 3, tá? Vou botar aqui x menor ou igual a menos 3, ou x precisa estar entre 3 e 4, tá bom? O 4 também é bolinha fechada porque ele dá 0 e 0 tá valendo. Então, aqui, ó, ou x menor ou igual a 4 e maior ou igual a mais 3. Esse é o meu conjunto solução dessa inequação produto. Ela é exatamente igual às inequações produto que nós estudamos quando nós estávamos falando sobre funções de primeiro grau, só que agora nós podemos aparecer também com funções de segundo grau, tá bom? Pessoal, eu sei que o vídeo de hoje teve bastante coisa, mas eu estou pedindo para que vocês assistam com muito carinho, tirem suas dúvidas, deixem qualquer dúvida aí no comentário, me chama, fala comigo, que eu estou aqui para responder, vocês sabem disso, tá bom? Se quiserem que eu grave mais vídeo a respeito desse tema, mais vídeo só com exercício, podem falar que eu gravo. Beijinho, tchau, tchau.